E aí pessoal, a paz do Senhor para todos vocês, que Deus os abençoe e os proteja em cada dia de suas vidas. Bom pessoal, eu tinha feito um vídeo, eu acho que alguns de vocês até receberam, mas eu acabei que excluindo ele, porque ficou muito longo. Vou tentar deixar ele o máximo que puder menor, né? Aqui. Esse vídeo falava fala de uma mensagem que eu vi nos status, né? E me chamou a atenção da forma que essa pessoa que escreveu, né, pensa, né? Pessoas que se acham cristão demais, né? Pelo fato de frequentar uma denominação, e às vezes não é bem assim, né? Começa assim, né? Não vou me prolongar muito para não ficar muito longo o vídeo. Vou começar lendo uma mensagem, né? Ele diz assim, ó: sinto muito se você pensa que pode ser cristão em casa, sem se congregar. A Bíblia ensina a batizar, cuidar, exortar e disciplinar. Sozinho ninguém faz isso. Sim, você é o templo de Deus, mas não é a igreja. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Um galho solto não faz parte de uma árvore. Congregue em uma igreja, Bíblia, e tenha paciência com os irmãos, como Cristo tem com você. E Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio de vós. Mateus capítulo 18, versículo 20. O que me chama mais atenção é logo no início, que diz assim: sinto muito se você pensa que pode ser cristão em casa, sem se congregar. A gente já vê a forma, né, que ele pensa, né, se achando cristão demais pelo fato dele estar se congregando, e aquelas pessoas que buscam a Deus verdadeiramente também, né, que eu não vou dizer que pessoas que vão para uma denominação não estão buscando a Deus verdadeiramente. Sim, então algumas estão, outras não, né? Do mesmo jeito que tem gente em casa buscando a Deus, tem do mesmo jeito gente de casa que não busca a Deus. Mas é a forma que ele pensa, e eu não concordo, né, com esse pensamento. Eu até respeito, né, mas eu não concordo com esse pensamento. Por quê? Porque uma pessoa não vai levar o título de cristão, né, pela quantidade de vezes que ele vai em uma denominação ou deixa de ir, né, ou vai ou deixa de ir. Ele vai levar o título de cristão se ele realmente está fazendo a vontade de Deus, né? Se aquela pessoa está fazendo realmente a vontade de Deus, essa pessoa vai levar o título de cristão, né? Se é aquela pessoa que abandona tudo, né, que fazia de errado e procura fazer a coisa certa, né, está buscando a Deus verdadeiramente, essa pessoa sim vai levar o nome de cristão. Não adianta você viver enfurnado dentro de uma denominação, mas está fazendo tudo errado, que você pode até as pessoas podem até achar que você é cristão, mas para Deus você não é cristão. E eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. O homem pode falar o que quiser, mas eu não estou aqui para agradar o homem, estou aqui para agradar a Deus. É a Deus que a gente tem que agradar, não é o homem. Então, se o homem aqui na terra acha que eu não sou cristão, pelo fato de eu não frequentar uma denominação, mas Deus está vendo lá de cima, conhece meu coração e meu pensamento, então se ele diz assim: Gleice, você é cristão? Sim, então eu sou cristão, né? Porque ele é o Criador. Não é um pastor, não é um padre, não é ninguém que vai dizer quem você é e o que você não é, não. É Deus que vai falar para você. A Bíblia mostra a gente isso, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, por que eu digo isso? Porque não adianta você estar enfurnado dentro de uma denominação e não estar fazendo a vontade de Deus, né? Você achar que está fazendo a vontade de Deus, querer passar para as pessoas que você está fazendo a vontade de Deus, mas para Deus você não está mostrando nada, né? Vamos lá, Mateus 21, capítulo 21, versículo 28 ao 31, diz assim, ó, a parábola dos 2 filhos, diz: o que acham? Isso Jesus Cristo falando. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os discípulos respondem: o primeiro. Jesus diz: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Aí eu pergunto: será que essas pessoas que estão buscando Jesus verdadeiramente, né, estão buscando fazer o que realmente Deus quer que seja feito,
mas está em casa, não está indo com a denominação, será que essas pessoas não estão entrando primeiro no reino dos céus do que aquelas pessoas que estão indo para uma denominação e não estão fazendo nem o texto do texto que é para fazer, que Jesus pede, estão fazendo tudo ao contrário, né? Porque não é como eu falei, não adianta você ir para uma denominação e fazer tudo errado. A gente, embora a gente saiba que somos pecadores, mesmo estando lá, mesmo estando aqui, somos todos pecadores, vamos errar. Mas, eu quero saber, você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo o que Deus quer? Na parábola aqui, a gente tem que entender essa parábola, que como Jesus fala dos publicanos e as prostitutas, porque naquele tempo eles estavam escutando a palavra de Deus e estavam mudando, né, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, entenderam? Então, o que acontece? Essas pessoas mudaram, se arrependeram dos seus pecados e começaram a seguir Jesus Cristo. E a gente já sabe, né? A gente conhece isso porque tem a história da mulher adúltera no livro de João, capítulo 8, né? Que fala sobre a mulher adúltera, que depois Jesus disse, vai e não peque mais, e ela foi e não pecou mais. Então, os fariseus, a gente tem que parar com esse pensamento de fariseu, esse pensamento medíocre, né? Porque antigamente eram os fariseus que pensavam dessa forma. Os fariseus achavam que era, né, os cabas lá e eram os caras santificados, isso e aquilo, pregavam a vinda do Messias, mas quando Jesus Cristo veio, renegou Jesus Cristo. Então você pode estar aí sim, dentro de uma denominação, mas pode estar renegando a palavra de Jesus Cristo, pode estar querendo, você pode estar querendo enganar ao homem aqui na terra, mas a Deus você não engana. Mas vamos lá, né? Tua fé, né? O apóstolo Paulo diz que no versículo em Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. No caso, nós não somos justificados pela quantidade de vezes que a gente vai à denominação, né? Nós não somos justificados pela quantidade de vezes que a gente dá a parte do Senhor. Nós não somos justificados por nada disso não, porque isso daí, queira ou que não queira, se torna uma lei na doutrina deles, não é isso? Então a gente somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Tua fé é maior ou menor do que a minha? Você pode medir isso? Não pode. Você pode me falar isso? Você não pode me dizer, olhar para minha casa e dizer assim, não, tua fé, eu tenho mais fé do que você. Entendeu? Então você não vai me dizer isso, você não vai dizer o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer, né? O que eu sou e o que eu não sou. Quem vai me dizer isso é Deus. A gente merece, a gente tem que ter respeito, né, pelo próximo, tem que ter obediência. Se você está numa denominação, claro, você tem que ter obediência pela doutrina, você que escolheu, né? Isso, você que escolheu estar lá, né? Então assim, mas eu acho que a gente não vai ser justificado por isso. A Bíblia mesmo diz, que a Bíblia é clara, a gente vai ser justificado, né, pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, né? Aí eu pergunto a tu, a tua fé se mede pela quantidade de vezes que vai numa denominação? Tua fé se mede pela quantidade de vezes que tu vai para uma denominação? Vou lhe responder aqui, ó. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao 6, diz assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vocês sabem me dizer se vocês podem entrar no pensamento da gente e dizer se a gente crê ou não crê em Deus? Não é isso? Então assim, porque eu não me congrego, é porque eu não vou a uma denominação hoje, que eu não creio em Deus. Eu busco a Deus, eu busco a Deus todos os dias, agradeço a Deus por tudo que Ele me deu, né? Não é pelo que, não agradeço a Deus só pelo que Ele me deu, eu agradeço a Deus porque Ele é Deus na minha vida. Porque antes de tudo ser formado, ele já era Deus.
Ele era Deus, ele é superior a tudo isso aqui. Então as pessoas hoje não podem se intitular, não podem querer rotular uma pessoa como cristão pela quantidade de vezes que ela vai numa denominação ou não. Né? A gente não pode se intitular cristão por causa disso. A gente tem que se intitular cristão se realmente a gente olhar e ver que realmente está fazendo a vontade de Deus. Não é isso? Então assim, a gente não pode olhar para uma pessoa e julgar aquela pessoa, se ela vai ou se não, ela não é cristão porque ela não está indo para uma denominação, então não é cristão não. Vou lhe mostrar mais uma vez aqui, ó. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 1 ao 5, diz assim, ó, não julguem para que vós não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A gente tem que refletir, né, sobre nossas atitudes antes de querer julgar as pessoas, né? A gente tem que refletir se realmente a gente está fazendo o que é certo, né, diante do Evangelho de Cristo, para depois ver se realmente aquela pessoa é ou deixa de ser. E porque o apóstolo Paulo diz como? O apóstolo Paulo diz assim, primeiro nas cartas aos Coríntios, diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Antes de tu sentar na mesa para cear com Cristo, tu tem que se examinar, para depois comer do pão e beber do cálice. Tu tem que se examinar para ver se tu não está em pecado. Antes de tu querer apontar o dedo para teu irmão e achar e dizer, tu não é cristão porque tu faz isso, porque tu é isso e porque tu é aquilo. Examina-se, vê se tu tem condições suficientes, vê se tu está limpo o suficiente para poder apontar aquela pessoa, ou botar um rótulo naquela pessoa de cristão. Se tu tem autoridade suficiente para rotular uma pessoa como cristão, se ela é ou se ela não é. Porque eu digo um negócio a ti, que quem vai decidir quem vai para o céu ou para o inferno é Deus, não é você, não é pastor, não é padre, não é nada, é Deus. Quer que a gente vá para uma denominação? Então para de ficar criticando uns aos outros, né? Para de criticar, porque hoje é assim, denominação derrubando denominação. Porque até mesmo que se a gente for para uma denominação, se o outro da outra vai dizer que a gente não a gente não vai para o céu porque a gente está seguindo aquela doutrina, e a doutrina verdadeira é a dele. Então para de criticar protestante e catolicismo, para de criticar um ao outro. É isso? Para que possamos sim viver em comunhão, né, uns com os outros. Porque até agora não tem, porque está repartido a igreja. A igreja está repartida, né? Uma fala mal da outra, uma diz que é uma igreja do capeta, outra diz que é seita, e assim vai por diante. Essa igreja está unida? Essa igreja está unida? Essa é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é unida, não é desunida. A igreja de Cristo tem que ser unida. Entenderam? Entenderam bem o que é isso? A união, o amor ao próximo? Essa é a igreja de Cristo. Aquele que busca verdadeiramente a Cristo, aquele que busca fazer o que realmente Cristo quer, né, que façamos. E no livro de Lucas, capítulo 11, diz assim, verso 23, diz, aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, para de espalhar a igreja de Cristo. Vamos tentar juntar, você daí, eu daqui, né? Quem sabe a gente não pode visitar. Eu gosto muito, mas com esse tipo de pensamento, de pessoas assim, só me faz pensar que pessoas assim não vão me fazer bem. Não vão me fazer bem. Mas tem que buscar e olhar para Cristo. Sim, eu olho para Cristo. Então eu vou olhar para Cristo daqui. Acabou assim. Porque se eu olhar uma pessoa fazendo uma coisa errada e eu estiver perto ali, se eu for para uma denominação e dirigente estiver fazendo coisa errada, eu vou estar pecando. Eu vou estar errando também, porque eu vou estar participando. Não, é desse jeito, meu amigo. Compra um objeto roubado. Compra um objeto roubado, né?
e deixa a polícia vir bater na tua casa para ver se tu não é preso por receptação. Então, se você compartilhar do erro, você está pecando. Você está pecando. Então, não venha querer intitular as pessoas se é cristão ou se não é cristão pelas vezes que ela vai em uma denominação, não. Eu não estou dizendo que não é para ir. Eu estou falando que eu estou botando meu ponto de vista do que essa pessoa, né, essa pessoa escreveu, né? O jeito, ele pode até ter tido uma boa intenção nessa mensagem, mas mostrou ao contrário. E pessoas que compartilham disso têm o mesmo pensamento dele. Mateus capítulo 18, versos 6 até o 7, versos 6 e 7, diz assim, ó: mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado, é inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Se uma pessoa dessa lê uma mensagem e às vezes, em vez de querer voltar, se afasta definitivamente do Evangelho, ai daquele, né, que por ela aconteça, né? Porque pessoas desse tipo não estão juntando a Igreja de Cristo. Pessoas desse tipo está espalhando, está dividindo pessoas que querem e pessoas que não querem, né? E não é bem assim. A gente tem que servir a Cristo por livre e espontânea vontade, não é por pressão, né? Não é porque eu vou para a sua denominação ou eu ia ou eu vá que eu vou ser melhor, eu vou ser cristão melhor do que quem está fora. Eu não me acho melhor cristão do que ninguém. Eu sou cristão, pronto, e acabou-se. Sou cristão, busco a Deus, né? Porque Ele é superior a tudo isso. Eu acho que a gente não veio do nada, não penso isso. A gente veio da criação, porque o livro de Gênesis fala isso. Eu creio em Deus. Então, pessoas desse tipo é pessoas com pensamento ultrapassado, né? Pessoas desse tipo é pessoas que vão fazer com que pessoas caiam, vão fazer com que pessoas se corrompam com esse tipo de pensamento, Eu não compartilho com esse tipo de pensamento. Vamos prestar mais atenção no que a gente fala, no que a gente digita, para que as outras pessoas vejam. Quer pessoas no Evangelho? Pregue o que é certo, pregue o que é correto, pregue o que a palavra diz. Aí sim vocês vão começar a juntar. Mas enquanto tiver pensamento, pessoas que pensem desse tipo, né, pensamento de fariseu, só vai afastar mais a Igreja de Cristo uma das outras, né? A Igreja de Cristo uma das outras. O apóstolo Paulo ele teve uma mudança, né, na vida dele grande, porque ele era perseguidor do Evangelho e depois passou a ser perseguido. Mas o apóstolo Paulo ele estudava para ser fariseu. O apóstolo Paulo ele viveu dentro da lei, né? Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi escolhido desde a barriga do ventre da mãe dele, né? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Mas só que quando o apóstolo Paulo cresceu, eles deram doutrina de homem a ele. Não foi a doutrina de Deus, passaram a doutrina de homem. Então começaram a doutrinar ele de forma errada. O apóstolo Paulo começou a perseguir o povo a Igreja de Cristo, matar, né, Saulo. Só que na ida a Damasco, Jesus ele olha para o céu e vê aquele claridão e cai como cego, cai do cavalo como cego. E já foi dizendo: Senhor, és tu, né? A Bíblia diz que Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegue meu povo? Ele diz: és tu, Senhor. Já escutou a voz de Deus, né? Já escutou a voz de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que um bom pastor conhece a voz, uma boa ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então Saulo ele tinha propósito dentro do ventre da mãe dele, mas por algum motivo, né, ele escutou coisas erradas, né, e entrou numa doutrina meio que errada, né, e passou a perseguir o povo de Deus. Mas Jesus fez ele cair do cavalo, mostrar tudo o que ele fazia estava errado, e ele passou a fazer a coisa certa. De perseguido passou a ser perseguidor. Então Jesus, eu digo um negócio a vocês: Jesus vai fazer muita pessoa cair do cavalo, muitos pastores, muitos padres cair do cavalo com esse pensamento ultrapassado, pensamento de fariseu. Tem muitas pessoas que vão cair do cavalo com esse pensamento, é o que eu digo. A gente não precisa concordar com tudo que as pessoas fazem.
né? A gente não vai concordar com tudo que as pessoas fazem, mas a gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar. A gente aqui no livro, aqui ele diz assim, ó, a Bíblia ensina a batizar, cuidar, exortar, disciplinar. Sozinho ninguém faz isso, sozinho ninguém faz nada. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, Mateus, capítulo 11, versículo 29. Pode ler lá, que está tudo escrito. Sim, você é o templo de Deus, mas não é igreja, né? A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Eu sei disso. Tá certo, eu não estou discordando não, porque no livro de Hebreus fala, Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Um galho solto não faz parte de uma árvore. Vou falar uma coisa para você. Se for para mim fazer parte de uma árvore que não ter fruto, eu quero ser um galho solto. Porque eu tenho a possibilidade de enraizar no outro canto. Então, para fazer parte de uma árvore que não seja frutífera, que não dê fruto, eu não quero fazer parte. Eu sou mais ser um galho solto, né? E procurar raiz no outro canto. Entendeu? Porque no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 18 ao 20, principalmente no 19, diz que toda árvore que não der fruto vai ser cortada e jogada ao fogo, né? E no versículo 20 diz que a árvore ela vai ser conhecida pelos seus frutos. Entendeu? Então, para mim estar numa árvore que não dê fruto, eu não quero estar. Eu não quero estar. Eu sou mais ser um galho solto e enraizado no outro canto. Ele diz assim: congregue em uma igreja bíblica e tenha paciência com os irmãos, como Cristo tem com você, né? Eu não estou vendo paciência. E às vezes a pessoa não tem nem paciência em casa, né? Imagine com os irmãos ele vai ter na igreja. Não vai ter, não vai ter, né? E diz assim, e Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio de vós. Mateus capítulo 18, versículo 20. Concordo plenamente. Mas você acha que esse vídeo aqui, às vezes que eu falo de Jesus Cristo aqui, as pessoas não estão escutando, né? Tem pessoas passando por dificuldade. Será que essas pessoas não estão escutando, né? Será que é 1, 2 ou 3? Será que não tem mais de 3 pessoas escutando esse vídeo aqui? Será que Jesus não vai estar presente? É isso? Então, assim, eu espero que as pessoas, né, venha ter mais consciência do que fala, né? Porque às vezes, em vez de alegrar, entristece o coração de muitos, né, com o pensamento ultrapassado dessa forma. É isso? Então, se você acha, uma mensagem que eu dou, se você se intitula cristão pelo fato de das quantidades de vezes que você vai em uma denominação, você está totalmente equivocado. Cristão é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus Cristo no Getsemane, Jesus Cristo orou 3 vezes: Senhor, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo orou 3 vezes, pedindo a fazer a vontade, que seja feita manifestada a vontade de Deus. Então, deixa Deus manifestar a vontade dele na vida de cada um. Não queira interromper, não. Deus se manifesta na vida de cada um de forma diferente. Você nasceu para ser pastor, Deus, você tem o seu dom, então busque o seu dom de pastor. Pastoreie as ovelhas de Cristo de forma correta, não de forma errada. Faça com que a palavra de Deus seja pregada de forma correta, não de forma errada. Mostre o amor e o sentimento pelas ovelhas de Cristo. Entenderam? Então é dessa forma que eu penso. Moisés, quando foi tirar o povo, quando foi escolhido por Deus, né, para tirar o povo da terra do Egito, né, foi escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus. Não foi a vontade dele, foi a vontade de Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus. Se a vontade de Deus seja feita na minha vida como Ele quer, eu quero que seja. Se a vontade de Deus Deus quer que eu faça uma coisa, eu vou fazer. Eu vou fazer independente se aquela pessoa fique triste ou fique feliz. Eu fico triste ou fico feliz. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não é para fazer a vontade do homem aqui na terra. Então, que Deus abençoe e os proteja, que a gente venha parar mais com isso de crítica, né? A Bíblia diz: ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como se fosse a ti mesmo. Então, a gente tem que amar nosso próximo, não criticar nosso próximo pelas atitudes deles, né? Fazer com que ele se aproxime de Deus, não por crítica, mas por prazer, né? Em escutar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus hoje está sendo deturpada por pessoas que não têm sabedoria. Pode até ler a palavra, mas sabedoria, entender o que Deus está falando com ele naquele momento, não tem nenhum pingo. Então, eu fico triste por essas pessoas.
Fico triste por pessoas que têm esse pensamento ultrapassado, pensamento de fariseu. A gente sabe muito bem que da palavra, da parábola que Jesus Cristo contou do publicano, né? E do fariseu, em Lucas capítulo 18, versículo 9, né, que estava o fariseu e o publicano, o fariseu lá orando e falando com Deus pelas vezes que ele praticou bem, isso e aquilo, né, mas sendo egoísta, né, tendo aquele excesso de autoritarismo, né, que ele é perfeito, isso e aquilo, né, e o publicano lá dizendo: Senhor, sou um miserável, me perdoa, né, me perdoa, isso e aquilo, não é isso? Então, a Bíblia diz que o publicano foi para casa e Deus escutou a oração do publicano, mas não escutou a do fariseu. Então tem muitos pastores e muitos padres se intitulando melhor do que todo mundo, mas muitos deles são fariseus, dando doutrina de fariseu às pessoas. Então a Bíblia diz, a gente conclui, né, que os primeiros, né, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Então os humilhados serão exaltados, não é isso? Então aquele que se humilha diante de Deus vai ser exaltado, né? Vai ser exaltado. Então vamos ter consciência, né, e saber falar do amor de Cristo, do amor verdadeiro de Cristo um com os outros, e tentar passar de uma forma correta. Então a mensagem que eu deixo é essa: que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Se gostou, curte, compartilha e deixa nos comentários aí o que é que vocês acham. Valeu!